Que forma de Islã devemos seguir? Hoje, quando falamos do Islã, surgem muitas seitas e movimentos. Todos eles afirmam seguir o Islã, mas diferem muito entre si. A divisão e o desacordo dentro desta comunidade são inevitáveis, como evidenciado pela história e pelos textos da Suna de nosso profeta Muhammad, a paz esteja com ele. O profeta Muhammad, paz esteja com ele, disse: todo aquele que entre vós viver depois de mim, verá muita discórdia. Narrado por Abu Dawud, 4067, e autenticado por Al-Albani em Sahih Abu Dawud. Está estabelecido no autêntico hadith que o profeta Muhammad, paz esteja com ele, disse: os judeus divididos em 71 seitas, e os cristãos divididos em 72 seitas, e esta uma se dividirá em 73 seitas, todas as quais estarão no fogo, exceto uma. Perguntaram-lhe: quem são eles, ó mensageiro de Alá? Ele disse: aqueles que seguem o que eu e meus companheiros estamos fazendo. Em algumas narrações, eles são a congregação. Narrado por Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah e Al-Hakim, que disse: é autêntico de acordo com os critérios de Muslim. Ibn Taymiyyah disse: é um hadith autêntico e bem conhecido, e Al-Albani o autenticou em Al-Silsila Al-Sahihah. Divergências surgiram em vários aspectos da vida política, bem como no pensamento e credo, exemplificado pelo surgimento de seitas no período posterior dos califas corretamente guiados, como os Murjiá, os xiitas e os Chavari. Que interpretação do Islã devemos seguir e por que há tanta divisão entre os muçulmanos hoje? O Islã que devemos seguir é o que foi aderido pelos companheiros do mensageiro de Alão, a paz esteja com ele, e o grupo que deve ser seguido é o grupo salvo. O profeta, que a paz esteja com ele, respondeu a esta pergunta para nós desde a época da profecia. Al-Irbad ibn Sariya narrou: um dia, o mensageiro de Alão, paz esteja com ele, esteve entre nós e proferiu um sermão profundo que fez nossos corações tremerem e nossos olhos derramarem lágrimas. Foi dito: ó mensageiro de Alão, tu fizeste um sermão de despedida, por isso impõe-nos um dever. Ele disse: eu vos ordeno que temam a Allah, e que ouçam e obedeçam, mesmo que um escravo abissínio seja nomeado sobre vós. Porque, de fato, aqueles de vós que vivem depois de mim verão grande discórdia. Então adera a minha suna e a suna dos califas corretamente guiados, morda-a com seus molares. Cuidado com assuntos recém-inventados, pois toda inovação é desorientação. Sahih Ibn Majah. Assim, este é o sinal mais claro que um muçulmano pode usar para identificar o grupo salvo. Seguir o consenso dos estudiosos da Umma, aqueles conhecidos por sua integridade e piedade, e aderir ao caminho dos primeiros estudiosos entre os companheiros e seus seguidores, evitando qualquer seita distinguida por uma heresia recém-inventada. Ibn Taymiyyah, que Allah tenha misericórdia dele, disse: a marca registrada do povo da inovação é seu abandono de aderir ao caminho do Salaf, os primeiros seguidores do profeta Muhammad. Majmomo al-Fatawa, 4155. Ele também afirmou: 3346, a marca dessas seitas, as 72 seitas opostas ao Al-Sunnah wal Jama'a, é sua saída do livro, da Sunna e do consenso. Assim, quem adere ao livro, à Sunna e ao consenso está entre ao Al-Sunnah wal Jama'a. Portanto, é inconcebível considerar os xiitas, os sufis desviantes, os Chavari ou os Abash como a seita salva. São grupos recém-surgidos, representando apenas ideias transitórias, rejeitadas pelos estudiosos e pelo corpo geral de muçulmanos, que sentem aversão a eles. Suas doutrinas nunca foram defendidas por Abu Bakr, Umar, Uthman ou Ali, que Allah esteja satisfeito com eles, nem foram endossadas pelos imãs de Al-Sunnah. Ibn Taymiyyah, que Allah tenha misericórdia dele, também disse: por esta razão, a seita salva é descrita como Al-Sunnah wal Jama'a. Eles são o maior grupo, a grande maioria. As demais seitas são caracterizadas por desviadas, divisões, inovações e caprichos. Nenhuma dessas seitas chega perto da estatura do grupo salvo, muito menos a supera. De fato, algumas dessas seitas são extremamente poucas em número. Sua marca registrada é sua saída do livro, da Sunna e do consenso. Assim, quem adere ao livro, à Sunna e ao consenso está entre ao Al-Sunnah wal Jama'a.
Majmomo al-Fataava, 3.346. Os estudiosos de Al-Sunnah wal Jama'a afirmaram em seus livros que outras seitas estão entre os inovadores desviantes e destrutivos, merecedores do fogo do inferno devido às declarações graves e grandes inovações que introduziram na religião de Allah. No entanto, a maioria delas não são consideradas descrentes. Em vez disso, elas são contados entre as seitas dos muçulmanos. Ibn Taymiyya, que Allah tenha misericórdia dele, disse: da mesma forma, o resto das 72 seitas. Aqueles entre eles que são hipócritas são descrentes interiormente, mas há aqueles que não são hipócritas e são verdadeiramente crentes em Allah e seu mensageiro interiormente não são descrentes interiormente, mesmo que errem na interpretação, independentemente da magnitude de seu erro. Alguns deles podem possuir um ramo de hipocrisia, mas isso não equivale à hipocrisia que coloca seu possuidor nas profundezas mais baixas do fogo do inferno. Isso não implica que todo grupo que se diz muçulmano seja de fato muçulmano. Alguns podem ser descrentes apóstatas, como o extremo rafida, os sufis extremos, e as seitas esotéricas como os drusos e os nusairis, entre outros. Os jamia também estão incluídos entre eles. Todos estes estão fora dos verdadeiros seguidores do Islã e não são contados entre os grupos mencionados no Hadith como salvos. A divergência baseada em diferenças de princípios e crenças, não em ramos jurisprudenciais e práticas. Os estudiosos atribuíram o conceito de divergência no Hadith a diferenças de fundamentos e crenças. Esse tipo de divergência é censurado e é a que o Hadith se refere. Por outro lado, é admissível a discordância na jurisprudência e nos ramos práticos, com suas razões conhecidas e compreendidas. Portanto, os estudiosos continuam a divergir entre si em inúmeras questões jurisprudenciais práticas, e essa divergência não implica inovação ou ameaça à retribuição divina. Tal discordância não é unanimemente reprovada, como Al-Shatibi afirmou em Al-Ittizan. Essas seitas só se tornam seitas distintas por diferirem do grupo salvo em um aspecto fundamental da religião, um princípio central da Sharia, não em uma questão menor ou secundária. Uma diferença menor ou excepcional não causa o tipo de divisão que leva à formação de seitas. A divisão surge quando há discordância sobre questões fundamentais, pois os fundamentos abrangem um número considerável de questões secundárias, e suas exceções geralmente não se limitam a uma única área ou ramo. Al-Ittizan 1439. Portanto, se alguns grupos islâmicos se distinguem de outros em sua abordagem particular de pregar e trabalhar para o Islã, mas não se desviam de Al-Sunnah wal Jama'a em seu credo, eles não são considerados entre as seitas condenadas. Em vez disso, eles estão dentro do grupo salvo, se Deus quiser, se seguirem o credo e as práticas dos companheiros e seus seguidores. Quais são as obrigações de um muçulmano? A obrigação de um muçulmano é aderir à verdade e seguir o caminho do grupo vitorioso, o Al-Sunnah wal Jama'a, que segue os predecessores justos, Salaf. Eles os amam por causa de Allah onde quer que estejam, em sua terra natal ou em qualquer outro lugar, e cooperam com eles em retidão e piedade, apoiando a religião de Alão, o Altíssimo. Quanto às qualidades desse grupo vitorioso, vários hadiths autênticos do profeta, que a paz esteja com ele, os mencionam. Muavia, que Allah esteja satisfeito com ele, relatou: ouvi o profeta, que a paz esteja com ele, dizendo: sempre restará um grupo da minha alma manifestando-se sobre a verdade, não afetado por aqueles que os abandonam ou se opõem, até que o mandamento de Allah venha enquanto eles estiverem nesse estado. Umar ibn al-Khattab, que Allah esteja satisfeito com ele, relatou: o mensageiro de Allah, que a paz esteja com ele, disse: sempre haverá um grupo da minha alma manifestando-se sobre a verdade até que a hora seja estabelecida. Al-Mughira ibn Shubá, que Allah esteja satisfeito com ele, relatou: ouvi o profeta, que a paz esteja com ele, dizendo: sempre restará um grupo da minha alma que se manifestará sobre a verdade para as pessoas, até que o mandamento de Allah venha. Imran ibn Zayn, que Allah esteja satisfeito com ele, relatou: o mensageiro de Allah, que a paz esteja com ele, disse: sempre haverá um grupo da minha alma que lutará para a verdade, manifestando-se aqueles que se opõem a eles, até que o último deles lute contra o Dajjal, anticristo. Desses hadiths, derivam-se vários pontos. A declaração do profeta,
que a paz esteja com ele, sempre restará um grupo da minha umma indica que esta é uma facção distinta dentro da umma, não abrangendo a totalidade dela. Também implica que existem outros grupos e facções. A declaração do profeta, eles não serão prejudicados por aqueles que se opõem a eles, indica que há outras facções que se opõem ao grupo vitorioso em questões de religião. Isso se alinha com as implicações do hadith sobre divergência, onde as 72 seitas diferem do grupo salvo em questões de verdade. Ambos os hadiths trazem boas novas para o povo da verdade. O hadith sobre o grupo vitorioso dá-lhes boas novas de triunfo, vitória e manifestação neste mundo. Ao dizer o até que a ordem de Allah venha, o profeta, que a paz esteja com ele, refere-se à brisa que virá e tomará a alma de cada homem e mulher crentes. Isso não contradiz o hadith, sempre haverá um grupo da minha umma manifestando-se sobre a verdade até o dia do juízo, porque significa que eles continuarão sobre a verdade até que essa brisa suave os leve para perto do dia do juízo, coincidindo com os sinais de sua aproximação. Características do grupo vitorioso. Da coleção de tradições anteriores e outras narrações, os seguintes atributos são derivados em relação ao grupo vitorioso. Estão ao lado da verdade. A tradição afirma que eles estão com a verdade. E que eles estão sob o comando de Allah. E que eles estão sobre esse assunto. E que eles estão seguindo os ensinamentos da religião. Esses termos coletivamente indicam sua firmeza sobre a religião correta com a qual Muhammad, que a paz esteja com ele, foi enviado. Eles defendem os mandamentos de Allah. Sua defesa do mandamento de Allah significa: 1. Eles se destacam entre as pessoas carregando a bandeira do chamado a Allah. 2. Estão comprometidos com a missão de unir o bem e proibir. São aparentes até que a hora seja estabelecida. As narrações descrevem esse grupo como continuamente aparente até que o comando de Allah chegue até eles enquanto eles são aparentes. E como sendo manifesto a verdade ou manifesto até o dia do juízo. Ou manifestar-se contra aqueles que se opõem a eles. Esta manifestação inclui clareza e elucidação sem dissimulação, pois são bem conhecidas, proeminentes e distintas. Sua firmeza em aderir à verdade, religião, justiça e cumprir o mandamento de Allah e lutar contra seus inimigos. Manifestação no sentido de predominância. São pacientes e duradouros. Narrado por Abu Talab al-Kushani, que Allah esteja satisfeito com ele, o profeta, que a paz esteja com ele, disse: de fato, depois de vocês virão dias de paciência, em que a paciência é como segurar uma brasa. Quem são as pessoas do grupo vitorioso? Al-Bukhari afirmou: eles são as pessoas do conhecimento. Muitos estudiosos mencionaram que o grupo vitorioso se refere ao povo de Hadith. Alguns estudiosos sugeriram: este grupo pode consistir de vários tipos de crentes. Entre eles estão bravos guerreiros, estudiosos, tradicionalistas, ascetas, ordenadores do bem e proibidores do mal, bem como outros tipos de indivíduos virtuosos. É permitido que o grupo vitorioso seja uma assembleia diversificada de diferentes tipos de crentes, englobando combatentes corajosos, especialistas em jurisprudência, tradicionalistas, intérpretes, defensores do bem, proibidores do mal, ascetas e adoradores. Em Fath al-Bari, um esclarecimento importante é fornecido: eles não estão necessariamente unidos em um único país. Em vez disso, eles podem se reunir em um só lugar e se dispersar por diferentes regiões da Terra. Eles podem se reunir em um país, mas serem espalhados dentro dele, ou desocupar regiões inteiras sequencialmente até que apenas uma facção permaneça em um país, e quando desaparecem, o comando de Allah chega. Dia do juízo final. Os estudiosos concordam universalmente que este grupo não está confinado a uma categoria específica de pessoas nem a um país em particular, embora sua aparição final seja em chão, onde eles combaterão o Dajjal como profetizado pelo profeta, que a paz esteja com ele. Sem dúvida, aqueles ocupados com o conhecimento da Sharia, credo, jurisprudência, tradição, interpretação, aprendizagem, ensino, defesa e aplicação, são mais apropriadamente atribuídos ao grupo vitorioso. Eles são os principais no chamado à justiça, engajando-se na jihad, ordenando o bem, proibindo o mal e refutando os inovadores,
Tudo isso deve ser fundamentado em um conhecimento sólido derivado da revelação. Rogamos a Alão que nos faça entre eles. Assim, quem deseja aderir ao Islã autêntico deve tomar cuidado com as seitas de inovação e seguir o caminho dos companheiros do mensageiro de Allah, que a paz esteja com ele, e dos predecessores justos, e aderir à orientação dos estudiosos de Al-Sunnah através de gerações e épocas. Louvado seja Alão, o Senhor de todos os mundos, e bênçãos dele estejam sobre o guia confiável.